Por isso, eu sei que muitas pessoas, diante dos dramas que vão vivendo, ficam se perguntando, será que vale a pena? Vale a pena as renúncias que eu faço? Vale a pena ser honesto? Apenas porque eu sou cristão? Porque a Bíblia diz que eu preciso ser? Porque desde que eu nasci, que eu fui criado na minha fé, eu ouço na igreja, eu ouço as pessoas dizerem que nós temos que ser retos, que nós temos que ser honestos, mas parece que só eu sou assim nesse mundo, só eu penso desse jeito. Será que vale a pena? Será que vale a pena a pureza? Será que vale a pena ser casto? Isso não é uma invenção, isso não é uma filosofia de alguns poucos por aí, isso não é um sistema de controle das pessoas? Será? Será que vale a pena? O porquê que vale a pena eu viver para Deus? O que eu ganho em viver para Deus? São Pedro fez a mesma pergunta que você há 2000 anos atrás. Um dia ele chegou para Jesus e disse, o que nós ganhamos em te seguir? Por que vale a pena a gente estar no teu segmento? Nós que deixamos tudo para te seguir. Falou isso para Jesus. E nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, qual será o nosso apanágio? Qual será a nossa recompensa? O que nós vamos receber em paga por tudo isso que nós estamos vivendo, sofrendo pelo teu nome? E Jesus respondeu, todo aquele que deixar o seu pai e a sua mãe, todo aquele que deixar os seus bens, que deixar irmão e irmã, todo aquele que deixar seja o que for por minha causa, receberá o cêntuplo nesta vida, mais a vida eterna. Receberá o cêntuplo com perseguições. A gente não pode esquecer disso. Vai receber sim já nesta vida, mas não pense que não será combatido. Vai ser combatido, vai ser contrariado. Nem todas as pessoas vão dar crédito ao que você faz, nem ao que você diz. Porque a palavra de Deus, feita vida em nossa vida, ela se contrapõe a muitas ideias que estão aí, vigorando nesse mundo. Então Jesus diz, vai haver perseguições, mas você não vai ser desamparado nesta vida. Só que além de tudo isso, você vai receber a vida eterna. Todo aquele que se põe a serviço do Senhor jamais é esquecido por Ele. Se você tem dedicado a sua vida a Deus, saiba, Deus não vai te esquecer. Quero dizer para você que é padre e que deixou tudo para se dedicar a esse ministério. Deixou a sua casa, deixou a sua família. Abriu mão de se casar, de ter filhos. Quantas dificuldades você enfrenta na sua paróquia? Quantas lutas você já travou? Quantos momentos de solidão você já viveu? Olha, não é fácil. Não é fácil a vida de um sacerdote. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Você jamais será esquecido por aquele que você resolveu servir. Deus não se esquece daqueles que a Ele se entregam. Deus não se esquece de você. Olha, a gente pode vacilar, mas na hora que nós vacilamos, Deus não lava as mãos dizendo, você se colocou no meu serviço, mas agora que você caiu, então você caiu, você se vira. Não, Ele não é assim. Deus, quando vê a nossa queda, Ele se lembra do compromisso que nós fizemos com Ele. Ele olha e diz, esse meu filho desejou, ele quis me servir de todo o coração. Caiu porque é frágil. Eu vou levantá-lo, eu vou colocá-lo de pé. Eu vou dar a ele a oportunidade de começar uma outra vez. E depois desta queda, eu vou deixar para ele, eu vou reservar para ele um triunfo e uma recompensa. Porque esta palavra fala de triunfo e recompensa. Escute, mesmo que as serras mudem de lugar. Você acha que você vacilou? Mesmo que as montanhas vacilem, não só você. Mesmo que as montanhas balancem, se você se sentiu abalado, então escute isso. Ainda que as serras mudem de lugar, ainda que as montanhas balancem, o meu amor contigo, o meu amor por ti
nunca vai mudar. A minha aliança que eu fiz com você nunca vai vacilar, diz o Senhor, o teu apaixonado. Deus reserva para você, que o ama, que está ligado a Ele, um triunfo e uma recompensa, mas com perseguições. Não é uma vida sem reveses, não é uma vida sem contrariedades, não é uma vida sem provação. É vida de verdade. Não é? Quem é cristão não tem vida de anjo, tem vida de cristão, de homem. E tem lutas a travar, nossa, e como tem. Mas no momento em que você se encontrar infeliz, no momento em que você se achar sacudido pela tempestade, quando você se ver sem alívio, esta palavra está lhe manifestando o que diz o Senhor. O Senhor nesta palavra está te dizendo: eu virei e te reconstruirei. Você achou bonito, não foi? Essa passagem dizendo: vou assentar as tuas pedras com argamassa de rubis, o teu alicerce eu faço de safira, as muralhas eu faço de diamante. Parece tão romântico, mas além do romance é uma verdade. É uma maneira de Deus dizer a você: eu virei a você e eu reconstruirei você com as riquezas que antes você não possuía. Você foi arrasado por minha causa? Quem te reconstruirá sou eu, diz o Senhor. Podemos até sofrer os golpes, mas é Deus quem nos refará. E quantos golpes nós recebemos? Você recebe golpes da parte daqueles que te amam, porque te amam e não entendem as decisões que você toma, não entendem os caminhos que você resolve percorrer, não entendem os seus erros. Porque na vida da gente não é só acerto, gente. A vida, todo mundo está vivendo pela primeira vez. É a primeira vez e única. E quando você está fazendo algo pela primeira vez, você erra. Erra tentando acertar, mas erra. E às vezes a gente julga a pessoa sem estar no lugar dela. Mas se a gente estivesse no lugar da pessoa, quem garante que a gente não faria pior? Na vida a gente erra, na vida a gente acerta. O importante é aprender se a gente errou. Porque se você errou, você aprende com o erro e não comete de novo. Agora, se você acertou, você não apenas continua firme no caminho, mas se torna uma luz para todos aqueles que têm os olhos postos em você. Eu lhe digo, se você é um homem de Deus, tem muita gente olhando para você. Quem gosta de você e quem não gosta também. Aqueles que não gostam de você, vou até te avisar. Aqueles que não gostam de você te olham mais do que aqueles que gostam. Eles ficam vendo como é que você vive. E a hora que você cai, se você erra, quem não gosta de você, golpeia para derrubar. E aqueles que gostam, às vezes golpeiam porque não compreendem. Não compreendem. Mas ainda que você receba golpes, a palavra de Deus te garante. É o Senhor quem te refará. Deus vai refazer as suas forças. Já está refazendo as suas forças. É Ele quem se compadece, é Ele quem estabelece você na sua paz, mesmo em meio aos abalos de uma vida corrida e tumultuada. A gente vai correndo, porque precisa correr. A igreja ela é filha de sua época. A igreja ela tem a cara do povo no qual ela está. A igreja de 400 anos atrás é diferente da de hoje. Por quê? Ela tinha o rosto do povo que vivia 400 anos atrás. Qual é o rosto da igreja hoje? É o meu e é o seu. E nós estamos num mundo tumultuado e corrido. E nos abalos deste mundo tumultuado e corrido, Deus se compadece de você, das suas angústias, das suas aflições, da sua agitação. Quando parece que aqueles pensamentos se tornam uma verdadeira névoa na sua cabeça, você não consegue distinguir, tem hora que fazer, Deus se compadece. E tem hora que Ele diz: vem cá, senta aqui.
Deixa eu restabelecer a minha paz dentro do seu coração. Tá certo, você tem corrido, tá certo, a época em que você vive faz isso com você, mas eu não sou da sua época, eu sou para além dela. Senta aqui. Deixa eu apaziguar você. Deixa eu colocar calma nesse coração agitado, porque se você continuar desse jeito, você vai adoecer. Aí Deus vem e serena a alma da gente. Serena nos fazendo entender que nessa vida as coisas passam. Mas Ele não nos criou para passar com as coisas. E que não importa o quanto a gente corra, nós não vamos conseguir fazer tudo o que nós queremos, o que nós pretendemos nos poucos anos da nossa vida. Nós vamos fazer tudo o que nós queremos, tudo que tiver ao nosso alcance, e não vamos ter feito nada até o dia de nós morrermos. Que a gente vai fazer muito pouco. Deus não nos colocou nesse mundo somente para fazer coisas. Deus nos colocou nesse mundo para que nós vivamos, para que nós desfrutemos das graças, das bênçãos, daquilo que Ele nos deu, essa natureza maravilhosa, e as pessoas ao nosso lado. O maior tesouro que nós temos na vida nos foi dado de graça e foi Deus que nos deu. Que pena quando nós trocamos os dons de Deus pelas coisas que nós fazemos. Então Deus nos diz de vez em quando, e esse de vez em quando se repete constantemente: para um pouco, para você experimentar, para você viver a sua vida. E no momento em que nós nos sentimos sem alívio, diz aqui a palavra de Deus, nós temos a garantia do seu amor. Se o seu coração viver um final de semana angustiado, se nem tudo correu como você queria, e até se você olha e diz, não só agora nesse final de semana, viu mais? Eu tenho algum tempo que as coisas não vão muito do jeito que eu espero, não. Você tem como certeza, como garantia, que Deus ama você e que você não está sozinho. Você não está abandonado às contrariedades, já que você diz que aquilo que você está vivendo não é o que você pretendia que fosse a sua vida hoje. Para você ter a certeza, o Senhor diz, mesmo que as montanhas oscilassem, mesmo que as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará. Nada vai ferir a paz que existe entre nós, entre eu e você, diz o Senhor. Nada vai estragar a nossa amizade. Nós temos uma amizade com Deus. A única pessoa que pode estragar essa amizade com o Senhor é você, se você quiser abandonar essa amizade. Mas Deus continua ali, fiel, esperando você voltar. Mas eu sei que dentro de você, no seu coração, você também já está dando a resposta. Nunca que eu quero abandonar minha amizade com Deus. E o Senhor está dizendo agora no seu coração, eu estou em paz com você. Se Deus está em paz com você, você vai ter medo do quê? Quando Ele diz, eu estou em paz com você, até mesmo no que reza esta palavra, Ele está lhe dizendo, eu garantirei a sua paz. E mais ainda, eu sei que em grande parte a minha preocupação, a sua preocupação, a nossa preocupação é o futuro dos nossos filhos. É o futuro daquelas pessoas que dependem de nós. E é por causa do futuro dessas pessoas que muitas vezes nós temos medo, nós nos incomodamos, nós nos preocupamos. Olha o que diz esta palavra, que todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, no versículo 13. Teus filhos serão todos discípulos do Senhor. É uma promessa. Promessa, eu já anotei. Pois é uma promessa. E grande será a felicidade deles. O que é ser discípulo? Ser discípulo é aquele que é educado, é aquele que é instruído. Deus está dizendo que porque você se entregou a Ele, Ele está assumindo o cuidado e a educação dos seus filhos. E muitas vezes Deus vai usar da sua vida, para educar os seus filhos.